Olá, eu quero falar para vocês o que sente o paciente com fibromialgia, entendeu? Para a gente formular uma hipótese diagnóstica, a gente precisa ter na nossa ideia, na nossa cabeça, um plano, um roteiro. E quando você vê, quando você examinar, quando você interrogar, conversar com o paciente, com esses sinais e sintomas que eu vou falar a partir de agora, eu acredito que logo vai vir na sua cabeça o diagnóstico de fibromialgia. É claro que depois disso, você vai fazer um diagnóstico diferencial, você vai avaliar o paciente como um todo e talvez chegar a uma outra conclusão. Mas, cada vez que você ouvir esses 5 sintomas, você vai pelo menos pensar em investigar melhor a fibromialgia. Então, eu já falei para vocês aqui em outros vídeos, mas eu quero reforçar, porque eu acredito que se você ficar com esses 5 sinais na cabeça, sintomas, se você ficar com essas 5 ideias, você já vai pensar mais em fibromialgia e eu acredito que você vai conseguir atender mais gente. Então, o que o paciente com fibromialgia sente? Como que ele se apresenta? Lá no meu consultório, ele sentou na minha frente. O que eu mais escuto desses pacientes que acabam tendo um diagnóstico de fibromialgia? Primeiro, dor crônica generalizada. Então o paciente vai dizer, como já falei aqui, que sente dor na parte da frente, na parte de trás, no lado direito, no lado esquerdo, nos braços, nas pernas. Ele vai dizer que sente dor na carne, que sente dor no osso, que sente dor nas juntas. Ele vai dizer que tem o corpo dolorido. Ele vai dizer que é muito sensível à dor, que qualquer coisa desencadeia dor nele. Então, primeira coisa, dor crônico generalizada. Quando a gente fala em crônica, é uma dor que se manifesta há mais de 3 meses. Como já falei aqui, na maioria dos meus casos, o paciente já tem dor há muito mais de 2 ou 3 anos, certo? Segunda coisa, fadiga. Fadiga. O paciente vai dizer para você, não tenho disposição, não tenho energia, me sinto cansado, parece que está faltando alguma coisa no meu corpo, eu não tenho vontade para nada, eu me sinto fraco. Então são diversas queixas que levam, a essa situação relacionada à fadiga. A forma como o paciente se manifesta pode ser muito diferente em cada pessoa. Alguns até vão dizer que eu me sinto deprimido, sem vontade. Você vai investigar melhor o que ele quer dizer com deprimido, você vai ver que é sem vontade, com indisposição. Então, segunda coisa, fadiga. Terceira coisa, transtorno do sono. A maioria absoluta dos meus pacientes tem um transtorno de insônia, mas não é isso. A gente não pode excluir, por exemplo, o paciente que dorme demais. Isso também acontece na fibromialgia, eu já peguei casos assim. Então, faz parte da síndrome transtorno do sono. Na maioria das vezes, sono não reparador, insônia, dificuldade para pegar no sono, acordar diversas vezes à noite. O paciente às vezes se queixa também de sintomas de síndrome das pernas inquietas, pesadelos, terror noturno. Então, os diversos transtornos do sono estão presentes no paciente com fibromialgia. Como falei, uma doença heterogênea. Cada paciente vai se manifestar de um jeito, certo? A outra coisa, transtorno de humor. O paciente muitas vezes vai relatar sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, irritabilidade, nervosismo, estresse. É um paciente que ele é mais responsivo, às situações do dia a dia e do nosso cotidiano, tá certo? E por último, déficit cognitivo, que se manifesta principalmente no que diz respeito à memória. O paciente se queixa então de dificuldade de lembrar das coisas, esquece onde deixou as coisas em casa, tem lapsos de memória, dá um branco na cabeça, sente com a cabeça leve ou com a cabeça pesada. É assim que o paciente fala pra gente, tá certo? Então, vamos revisar isso? Quando a gente fala em fibromialgia, a gente tem que ter esses 5 pontos na cabeça. Dor crônico generalizada, fadiga, transtorno de humor, transtorno do sono e déficit cognitivo.
tá certo? Se você lembrar desses 5 pontos, e é claro que eu vou perguntar isso na prova, se você lembrar desses 5 pontos, você vai conseguir fazer mais vezes e mais precocemente, que é o mais importante, o diagnóstico de fibromialgia. Tá bom, gente? Até mais!